Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo de número 14. E o versículo número 30 diz assim: Parando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir ou a afundar, gritou: Salva-me, Senhor. Nós temos de quando em quando encontrado por esse mundo afora, pela cidade, pela rua, pessoas que já frequentaram uma igreja ou outra, pessoas que testemunham que estiveram na fé tantos anos, 1 ano, 2 ou 3, e hoje parece que estão desacreditados. Não creem em muita coisa, não creem mais nada, não creem em Deus, não têm esperança. E como nós sabemos que não existe efeito sem causa, tudo tem uma causa. O que uma pessoa vive, seja o sentimento, seja o que ela faz, é tudo resultado de decisões dela. O homem é fruto das suas atitudes. Ele é o resultado dele mesmo. Nunca devemos culpar ninguém pelos nossos atos. Culpados somos nós mesmos. E quando a gente começa a conversar com pessoas que estão desiludidas da vida, principalmente concernente à vida espiritual, perderam assim aquela esperança, perderam o foco, perderam a fé. Eu acredito que é porque, na verdade, nunca haviam enxergado bem de perto quem é o Senhor Jesus Cristo. Porque eu não acredito que uma pessoa que tem uma experiência nítida com o poder de Deus, que vai querer abandonar. Não acredito nisso. Eu não acredito que exista coisa melhor e mais preciosa do que você aprender pela fé a entrar em comunhão com o poder de Deus. Não acredito que exista coisa melhor. É por isso que é importante que a pessoa, quando se volta a Deus, seja numa noite assim, ou seja em casa, principalmente o iniciante na fé, quem já está no caminho, aprender a não perder tempo. Tudo que aprender sobre Deus, do que promete, as possibilidades, as experiências que os profetas passaram, tiveram, os apóstolos de Cristo Jesus, como viveram quando Cristo não estava mais na terra, como foi a vida deles, como foi a experiência, como foi o andar deles perante Deus, onde apareceu o Espírito Santo, onde apareceu Cristo se manifestando, o que é que deu a eles cada vez mais convicção, mais esperança. Então é bom que a pessoa aprenda, descubra e procure também, diante de Deus, a fazer valer a pena os minutos que vem até aqui, seja numa quarta, no domingo, em casa, quando senta-se perante a palavra de Deus para ler. É bom que perca-se o vício ou o hábito do faz de conta, mas que realmente possamos ter plena convicção de que Deus existe, que Cristo está sempre ao nosso lado da pessoa do Espírito Santo, para nos conceder força e entendimento. E quando a pessoa ela vai perdendo essa esperança, ou quando ela não tem essa esperança, esta fé objetiva, não essa fé emotiva, que eu penso que creio, mas não creio, na verdade, porque quando há uma fé objetiva, uma fé fundamentada na palavra de Deus, ela tem um efeito, ela tem resultado. Quando eu digo que tenho fé, mas não há resultado, é uma fé emotiva, é uma fé momentânea, é algo que vem e desaparece. A fé genuína ela é processada, ela tem efeito, ela caminha triunfando para este homem, ela é a base para este homem, ela é a força para este homem. E a pessoa consegue chegar nos seus desígnios, nos seus propósitos, porque ela sabe com quem está andando. Sozinho não vai muito longe. Eu li esta passagem aqui, conhecida de alguns. O apóstolo Pedro, ele também teve, pelo poder de Deus, a experiência, a capacidade de andar sobre as águas como Cristo andou. O que chama a atenção aqui, o milagre não está em ter andado sobre as águas, no certo sentido. O milagre está, ou esteve, ou deveria permanecer, ele olhando para Cristo. Observe que quem conhece a história, o Pedro começou a afundar,
a submergir, quando ele tirou os olhos da pessoa de Cristo, quando ele perdeu a confiança na ordem de Cristo, foi a pior coisa que ele fez no momento. Enquanto ele estava numa posição de confiança na ordem de Cristo, ele estava andando sobre o impossível. Ele estava caminhando de uma maneira que para o homem natural era impossível andar sobre as águas. E o que fez ele andar sobre as águas foi a fé dele na ordem de Cristo. Quando ele tirou a sua confiança da ordem de Cristo e passou a ter medo, passou a analisar o resultado daquele vento que soprou, quando ele passou a temer, a sofrer um mal que nem sequer estava no plano no momento, foi uma fatalidade na fé para ele. E o Senhor Jesus não elogiou não, coitadinho Pedro. Chamou de homem de pouca fé. Por que duvidaste? Então, nós percebemos que a dúvida, ela parece que ela está ganhando espaço na vida de muitas pessoas. Às vezes, meus irmãos, não quer dizer que porque eu frequento o templo, porque eu venho sempre os cultos, isso não quer dizer que a minha fé está, como se diz, no topo. Muitas vezes eu já estou também que nem o Pedro. Eu já tirei os olhares de Cristo faz tempo. Eu não tenho mais esperança. Eu não acredito mais no poder da fé. Eu não acredito mais que é possível orar, que é possível invocar a Deus e obter resultado. Então, você consegue analisar, julgar e perceber que as pessoas que estão imitando este fracasso do Pedro também têm suas histórias para contar de fracasso, decepções, tristeza, tudo em razão, ou melhor, tudo resultado de uma vida ou de um comportamento que deixou de olhar, deixou de andar caminhando, é baseado na ordem de Cristo, nas palavras dele, independentemente da circunstância. Eu tenho dito que é bom ter fé quando tudo vai bem, né? Quando tudo vai bem, parece que eu estou cheio de fé. Mas a minha fé ela pode ser aquilatada quando as coisas não vão bem, aí eu vou saber com quem estou andando, onde estou andando e que tipo de fé eu tenho. É quando o vento vem contra mim. É quando a maré alta se levanta contra mim, como se levantou contra Pedro. É ali que eu vou saber que grau de fé eu estou. É ali que eu vou saber o tamanho da minha fé, até onde ela suporta. Eu acredito que a fé de Pedro fez com que ele andou sobre um milagre por um momento, mas não era uma fé com muito fundamento nas palavras. Parece que ele não tinha ainda uma visão clara a respeito de Cristo. Parece que a visão dele a respeito de Cristo era ainda um pouco embaçada. Ele devia, com mais clareza, naquele momento, não vou temer o vento nem o mar alto, porque eu estou do lado de quem dá ordem para o mar e para o vento. Quer dizer, se ele afundou, eu creio que a fé do Pedro, por enquanto, era uma fé emotiva. Era uma fé de momento. Ele não tinha, uma nítida confiança e convicção quem era Jesus Cristo. Se ele tivesse, ele jamais afundaria neste momento. O vento soprou, ele iria sorrir. Por quê? Eu estou do lado daquele que comanda a natureza. Então quer dizer que ele não tinha ainda entendimento a respeito da pessoa de Cristo. Tinha pouco, muito não. E quando a gente não tem muito entendimento, meus irmãos, quando o tempo que eu tenho à disposição para aprender a usar a fé, a crescer no conhecimento, a crescer na experiência, quando eu perco esse tempo, quando eu estou com saúde, quando eu estou ouvindo bem, quando eu estou com um tempo disponível, isso vai me faltar no amanhã. No amanhã, quando a tempestade vier, eu vou só curtir o sofrimento, porque eu não terei tempo para pensar, porque o problema não nos dá tempo. O problema, o vendaval, a tempestade, ele sempre nos pega de surpresa. Ele não avisa dizendo, olha, eu estou chegando,
te prepara, aumenta a tua fé que eu já estou indo, não. Ele sempre nos apanha de surpresa. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, viver uma fé assim vaga, uma fé um pouco vã, uma fé um pouco superficial, porque todos nós estamos sujeitos a qualquer momento enfrentar um mar alto, enfrentar uma tempestade na vida, e se essa tempestade chegar e nos apanhar de surpresa, nós vamos sofrer. Nós vamos ver as consequências que ela vai causar. E em muitas pessoas ela deixa marcas, deixa cicatrizes. Tem pessoas com marcas de uma luta, tem pessoa com um trauma de um problema que teve, porque não soube cultivar uma fé, um procedimento, um andar com mais sabedoria perante as coisas de Deus. Eu gosto de uma passagem em Isaías, no capítulo de número 45, 46, vamos ver ali comigo um momentinho, 45, há um ensinamento ali que nos dá assim um alerta, nos dá assim uma advertência. Isaías 45 é o capítulo, onde Deus chama a atenção sobre a pessoa dele, sobre o seu poder, dizendo o seguinte, no verso número 21, Isaías 45, verso 21, Deus declarou-se dessa maneira ao povo israelita, ao povo da promessa também, dizendo: declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos ou os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Olha a advertência da introdução do verso 22. Olhai para mim e sede o quê? Salvos. E nós sabemos que essa salvação, meus amigos, na verdade, ela pode ser qualquer tipo de resposta dada por Deus a nós. O segredo está em eu manter sempre os meus olhares naquele que me sustenta. Você sabe por que as pessoas vivem esse alto e baixo, o desespero da vida, cheio de rancor, de amargura, pessoas infelizes na vida, pessoas sem propósito, pessoas que não enxergam o futuro mais longe, porque, na verdade, os olhares delas estão focalizados somente nos seus arredores. Elas estão caminhando dependendo de pessoas. A motivação delas são as pessoas. As pessoas são a razão de ela viver. Se sorriem para ela, ela é contente. Se estende a mão, ela é contente. Se o pegam pela mão, ela é contente. Se o exaltam, ela é contente. E quando pessoas que são o combustível de nossa vida desaparecem, nós desaparecemos também. Por isso que Deus diz: olhai para mim e sede salvos. O ser humano hoje em dia estão tirando os olhares de Deus. E como é que se percebe isso? Quando eu perco o ânimo para orar, quando eu descreio do poder de orar, quando eu não creio mais na palavra impressa que é a Bíblia, quando eu não acredito mais nas promessas, quando eu começo a correr para cá e para lá, estão me dizendo que lá tem um homem, tem um Deus, tem isso, tem aquilo, eu vou para lá, eu vou para cá. Eu prefiro que você tire a escama dos olhos e procure Deus. Olhai para mim, diz ele, e sede salvos, pessoas de qualquer limite da terra, vós, em todos os termos, qualquer canto, qualquer parte do mundo, qualquer pessoa que descobrir, que aprender a viver firme nas promessas de Deus, focalizado no Deus que prometeu. Quando você vê as promessas de Deus aqui, você começa a viajar, a imaginar sobre Deus, a bondade de Deus, como é esse Deus, por que Ele prometeu isso, será que é verdade, vale a pena crer, vale a pena questionar. A tua mente viaja e automaticamente você é levado para querer olhar para esse Deus, aprender a confiar nesse Deus. E é só assim, meus irmãos,
que nós chegamos lá. É só assim que a vida segue. Tem tanta gente parada no caminho, tem tanta gente desmotivada. Se nós aprendêssemos, independentemente de ler a Bíblia ou não, nos reunir só para cantar a Deus de coração, só para adorar esse Deus, meus amigos, os cultos seriam diferentes, as reuniões seriam diferentes, mas muitos já estão desmotivados. Por que desmotivados? Porque, na verdade, o poder maligno hoje em dia, agindo nos 4 cantos da terra, está atingindo pessoas despreparadas, está atingindo pessoas que nunca procuraram olhar direito para Deus. Eles olhavam meio de lado, olhavam para o céu e para a terra ao mesmo tempo. E Satanás sabe disso. E Satanás está prendendo o olhar das pessoas de um jeito e de várias maneiras, que as pessoas estão ficando detidas no padrão deste mundo, no andar deste mundo, no que este mundo oferece, no que a mídia oferece, no que de um modo geral o comportamento das pessoas oferece, ou o que a maioria faz. Tem muita gente olhando, muita gente admirada pelo processo do mundo, esquecendo de olhar para Deus. E quando nós tiramos os olhares do Deus da Bíblia, nós começamos a caminhar juntos. Para onde o mundo vai, eu vou também. E nós devemos ser sábios e percebermos que o mundo está doente, o mundo está sem esperança, o mundo está sofrendo. Essas mortandades, assassinato, furtos e males para cá e para lá, é tudo resultado de uma sociedade que não olha para Deus, não quer saber de olhar para Deus, quer viver por conta própria, viver do seu jeito. E nós, crentes em Cristo, não adianta tentarmos viver também do nosso jeito, que não vai dar certo. Não deu certo para o mundo, não vai dar certo para nós. Nós temos que entender que o próprio Deus nos dá uma advertência, podemos ler lá com Pedro, sobre a conduta do mundo e por que o mundo pagou um preço e que nós devemos conhecer a história. Vamos para a carta de Pedro no final da Bíblia, e o que Deus fez com o mundo passado também deixou registrado para advertência e para exemplo nosso, para que nós também não viéssemos, nós, que eu digo, o povo que se voltou há tempos atrás, está se voltando para as coisas de Deus, não olharmos para trás, no sentido de descartar Deus de nossa frente e tentarmos olhar para um lugar que nós já saímos outrora. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, há uma advertência de Deus na revelação de seu Espírito ao apóstolo Pedro. Então, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, e no verso 4 em diante, Pedro diz assim, na sua escrita: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-a ou reservou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Amém? Observe bem, eu chamo a atenção aqui, no verso 6, quando aqui Pedro narra aqui a cidade, aquele lugar chamado Sodoma, as 2 cidades vizinhas, Sodoma e Gomorra, a qual Deus as destruiu com fogo do céu, com enxofre. E aqui Pedro está dizendo que Deus as deixou lá queimada, torrada, desgraçada, destruída, para exemplo,
para que cada pessoa, quando passasse naquele lugar, se lembrasse, Deus fez isso. Por que Deus fez isso? Deus era mau? Não, é porque o comportamento daquele povo era perverso. Homens ímpios, homens insubordinados. E nós, meus irmãos, não podemos olhar para este mundo que não teme a Deus, um mundo que acha que pode viver de qualquer maneira, sem freio, sem rédea, sem limite, achar que vão ficar impunes. O mundo não fica impune, o mundo não ficou impune e nós também não ficaremos impunes. E se nós formos perdendo a visão das coisas de Deus, o interesse por sua reunião, o interesse pela leitura de sua palavra, não tenho mais motivação nenhuma, você deve fazer uma reciclagem da vida, que talvez a tua fé já está ficando fora da porta da casa, e a qualquer momento a tempestade chega, e você então cai no desespero. Aí é obrigado a procurar a medicina para receitar algum tipo de calmante, algum tipo de dopante, algum tipo de química que te mantém no controle, porque você foi apanhado de surpresa por uma adversidade da vida, e os teus olhares naquele momento não estavam no Deus, que disse, olhai para mim e sede salvos. Quer dizer, o olhar para Deus é mais do que saber que Deus existe. É uma confiança, é uma fé que funciona, é uma dependência dele. E ele está dizendo, se olhar para mim, efeito tem. Olhai para mim e sede salvos. Quer dizer, esse Deus não manda simplesmente ter uma fé vaga na pessoa dele. Mas ele está dizendo, a pessoa que olha para mim, a pessoa fixada em mim, a pessoa que confia em mim, há um efeito de libertação, há um efeito de salvação, há um efeito de livramento. Não é à toa que Pedro cita aqui, no verso 9, é porque o Senhor sabe o quê? Sabe o quê? Ô, meu amigo, não tem ninguém melhor do que ele para livrar o homem. Não tem ninguém melhor do que ele. Tem muita gente tirando os olhares dele e confiando em estrutura humana somente. Muitas vezes, fisicamente, se cerca de planos de saúde. Eu agora não preciso orar muito, a minha empresa me deu um bom aumento, eu agora tenho um plano para isso, tenho um plano para aquilo. E a pessoa, nesse ponto, ela para de depender da misericórdia divina e descarta até aquela sua fé no poder curador de Deus. Já está tirando os olhares de Deus. E muitas vezes, e como sabemos, o recurso humano sendo limitado, nem sempre o homem pode te livrar. Agora, o Senhor sabe livrar o homem. O Senhor sabe dar libertação para o homem. Quando alguma coisa em tua vida está te atrofiando a fé, te prendeu num problema, e você está clamando por libertação, por livramento, está orando e a coisa não vem, não é que Deus não sabe. Deus sabe. Por que ele não está livrando? Talvez ele espere de você uma reação diferente, uma mudança de atitude, porque livrar ele sabe. Se ele não livra, é porque não quer. Ele livrou Ló, ele livrou Noé, ele livrou e foram livrados, sabe por quê? Não é porque eles iam o culto. O texto diz claramente. É porque o Senhor Deus, verso 9, sabe livrar do quê? Da onde? Da onde? Da provação. O que é a provação? Aquele ventinho que Pedro enfrentou. Foi uma prova de fé. O mar alto. A provação em alguns momentos. A Bíblia dá um título de uma enxurrada. De uma água que vem, querendo levar tudo pela frente. E nós sabemos quando o mar invade, ou uma represa estoura, o que está pela frente, ela leva tudo. Então a provação, a tribulação, o vendaval na Bíblia, o mar agitado, é sempre comportamento sem paz, é sempre ser humano sem estrutura e sem suporte, que estão sujeitos a serem levados pela correnteza se ela bater em sua vida, em sua casa. Mas diz aqui que o Senhor sabe livrar desta provação, não é por ser crente, os piedosos, e reservar sobre castigo, observe bem, reservar sobre castigo. Tem muita gente que não entende porque que ela só sofre. Nada dá certo. Nada dá certo. E ela tem boa vontade. Ela tem boa vontade. Mas observe bem, nem sempre a boa vontade será a força de nós sermos livrados. Parece que quem sabe livrar melhor
é o Senhor Deus. Mas conforme o comportamento do homem, em vez de pesar sobre minha bênção a mão dele, parece que ele permite uma cerca ao redor da pessoa para que nada de bom venha até ela. Nos prende dentro de um curral, de um cercado, onde só gememos, sofremos, apanhamos, e muitas vezes a culpa é do comportamento. Porque aqui diz que o Senhor sabe livrar quem? Os piedosos. Quem são os piedosos na Bíblia, meus amigos? Eu, quando percebo que uma pessoa, neste momento de culto, ela deixa de vir aprender pelo menos um versículo da Bíblia, para ficar em casa preso numa novela, num filme, num passatempo, ou numa mesa contando lorota, essa pessoa de piedade não tem nada. O que é a piedade? Piedade significa amor pelas coisas da religião. Piedade significa paixão pelas coisas de Deus. Seja aprender com Deus, querer obedecer o que aprende com Ele, como também divulgar para as pessoas a respeito desse Deus. Estes são os piedosos. E quantos deixam-se levar pelas circunstâncias do momento? Muitas vezes o Senhor Deus os abençoou, colocou um automóvel na porta, deu emprego, deu tudo. Estão usando para quê? Para a glória de Deus? Não. É uma questão de tempo. Deus dá, Deus tira. Deus pesa as consequências. E diz que Ele sabe livrar. E se você aprender a viver a vida do piedoso, ó, meu amigo, mesmo que esteja um juízo sendo decretado sobre a cidade, sobre uma empresa que você trabalha, seja lá o que for, o piedoso, o Senhor Deus sempre tem um escape, sempre tem um lugarzinho reservado para ele. Quando foi enviado por Deus o dilúvio, Deus preparou Noé. Deus não pega os seus de surpresa, meus amigos. Sabe por que é importante estar sempre atento na fé? Porque às vezes tu vem no culto, eu não sei da tua vida, mas Deus sabe. De quando em quando vem uma palavra, você diz assim, foi para mim. Você não conta para ninguém. Me advertiu, eu nunca havia pensado sobre isso. É mesmo, vou agir assim. Deus tem as maneiras de tratar com o seu. Os seus nunca são apanhados de surpresa. Ele disse para Abraão, ocultarei a Abraão que eu hei de fazer? Não, porque Abraão foi chamado de amigo de Deus. E os amigos gostam de compartilhar, de comunhão junto. Esse negócio sou amigo de Deus. Mas quando eu venho num culto um domingo, eu já venho para cumprir simplesmente um ritual? Isso qualquer religioso faz. Amigo é amigo. Amigo está sempre presente. Não é à toa que a Bíblia diz que é melhor um amigo perto do que um irmão longe. Você às vezes tem uma irmandade de sangue, mas longe da tua pátria. Quando você precisa, eles não podem estar juntos. Mas quando você se cerca de amigos, os amigos estão presentes. Amigo que é amigo está presente. Então, precisamos compreender que Deus não ocultou nada de Abraão, Deus não ocultou nada de Noé, porque Noé, a Bíblia diz que também ele era justo, pregador da justiça. Deus disse, Noé, o mundo está demais, Noé. Noé, é muita violência. Noé, é muito crime. Noé, é só maldade, Noé. Noé, eu vou acabar com o mundo, mas eu vou te livrar. Eu vou acabar com aqueles, contigo não. E foi o que Deus fez. Deus deu a Noé um plano de vida. Noé, vou te ensinar como tu escapar do julgamento. Eu vou te dar a planta, Noé, para tu construir para a tua vida uma arca. Ela vai livrar não só a ti, Noé, mas também os teus também, se eles embarcarem na arca contigo. E Deus deu a planta. Foi Deus que deu a planta da arca, o tamanho, o tipo do produto que ele iria vedar as emendas de madeira. Deus deu o tipo da madeira. Deus deu comprimento, a altura, deu tudo. Quantas portas, quantas repartições. Deus deu tudo para Noé. Se Noé não tivesse seguido as orientações divinas, a arca não tinha funcionado, não tinha dado certo, ele tinha sofrido a consequência com o mundo. O que o fez livrar não foi Deus, foi a instrução de Deus. Noé, o livramento de Noé, foi em consequência da atitude de Noé, que pôs em prática a orientação divina. A nossa vida não é diferente, meus irmãos.
Cristo é chamado de nossa arca, a palavra é a nossa arca. Nós só somos livrados das consequências se seguimos ainda hoje as orientações divinas. Quando observamos o Ló, que também foi chamado de justo, está aqui no verso 8, né? No verso 7, de 2 Pedro, ele se afligia todo dia. Ele não podia ver aquilo, adoecia a alma dele. Ver o comportamento daquela humanidade, crime, roubo, a rebeldia com as autoridades. Eles eram insubordinados. É o que Pedro chama, né? No final do verso 10. Eles eram atrevidos, arrogantes, não temiam difamar autoridades superiores. Era um mundo realmente no caos, não havia mais ordem na vida daquele povo. Não tinha mais limite. E Deus ia. Deus ia. Lá estava o Ló. Mas o Ló também teve um pequeno defeito com ele. Há um trecho no Gênesis que quando se deparou de Abraão, se separaram, ele e Abraão, seu tio, ele foi armar suas tendas nas campinas. Diz que ele foi chegando com as suas tendas em direção a Sodoma. É como se ele começasse a olhar e ficar admirado pelo comportamento daquele povo. Ele devia ter ficado longe. E a consequência qual foi? Perdeu tudo. Perdeu mulher, perdeu genros. Os genros não acreditaram na advertência dos anjos. As duas filhas saíram com ele, mas também meio forçadas. Mas Deus chamou Ló de justo. Só que ele era o tipo do justo por misericórdia, porque ele ia sofrer a consequência junto. Deus livrou o Ló, não foi pelo Ló, foi por causa do tio. Deus revelou o que ia fazer para o Abraão, não foi para o Ló. Quando os anjos foram até a cidade, já estava tudo dentro do plano divino, sua comunicação com Abraão. Mas Deus o tirou de lá, Deus o livrou, Deus deu um jeito. E hoje em dia tem muita gente perdendo a esperança, tirando os olhares de Deus, porque acha que Deus não livra mais. Deus livra, irmãos. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus não mudou, tenho plena certeza disso. Plena certeza disso. Onde Ló morava, a perversidade era tão grande. A Bíblia comenta, não é à toa que a cidade com esse nome Sodoma já vem de sodomia, homossexualismo. A cidade estava dominada. Apareceram anjos na casa de Ló em fisionomia humana, em aparência humana. Os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló e queriam invadir a casa para tirar os homens para fora, para abusar dos homens. Mas eram anjos. Os sodomitas queriam invadir a casa de Ló. A perversidade queria entrar para dentro de Ló, curtir com Ló, com os anjos. Os anjos lá de dentro mandaram uma ordem e tornou cego todos os homens que estavam lá fora tentando invadir a casa de Ló. Os homens ficaram cegos, os perversos. Não entraram na casa de Ló. Os anjos livraram. Mas hoje ocorre diferente, meus irmãos. Hoje os cegos não são mais lá de fora. Hoje os cegos são muitos de nós. A sodomia, os sodomitas, o que não presta já está entrando para dentro da casa de muito cristão. E atrofiando e anestesiando a fé. Perdendo o limite, o temor de Deus, e se comportando como os sodomitas do mundão, vendo tudo como normal, o comportamento da sodomia, da prostituição, dos vícios, do divórcio mais divórcio, enfim, está tudo virando uma coisa só.
A justiça, a piedade está fugindo da casa de muito cristão. Por isso que eles perdem a motivação de culto. Perderam o olhar, o foco. Deus não é mais a razão deles. O que Deus pensa não importa mais. O que importa é o que eu penso e o que é bom para mim no presente. Não importa onde é que vai dar o meu futuro. Mas, meus amigos, futuro certo, só com Deus. Não tente traçar um futuro para a tua vida, deixando Deus no porto como Jonas tentou. Fugiu da presença do Senhor num navio. O homem, quando é retardado ou cego, ele pensa assim, ele pensa que ele pode fugir de Deus. Ele pensa que os olhares de Deus são limitados. Deus só enxerga até na montanha. Dali para lá, Deus não vê. Meus amigos, se Deus é muito poderoso. Deus, nesse momento, está enxergando cada partícula que está lá no planeta Marte, mas também está nos enxergando aqui. Sua palavra diz que quando ele olha para a Terra, ele a vê como menos do que nada. E os homens, ele os considera como gafanhotos em um planeta. Jesus disse o seguinte: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Tem muita gente enganada hoje com o movimento religioso. Tem muita gente dizendo hoje sou da igreja tal, convertido. Você vai contrabalancear a vida, não tem nada de cristianismo. Nós vivemos hoje uma era de um movimento religioso tremendo. Cristianismo, muito pouco. Baseado na palavra de Deus, muito pouco. As pessoas estão ficando viciadas até em erro. Pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, eu penso que traição perigosa eu ser batizado no Espírito Santo, receber o Espírito de Deus que me tirou da lama, do pecado, da imundícia, das mãos de Satanás, das trevas, me trouxe para a luz, firmou meus passos, me lavou, me redimiu. Que coisa linda, que coisa preciosa. É uma ação do céu na pessoa do ser humano. Como pode um ser humano abrir mão de tudo isso e voltar ao padrão deste mundo? Estamos enxergando e vendo muitos. Por que acontece isso, irmão? Mídia, modas, internet, televisão, propagandas. Satanás está tendo uma grande vitória. Eu duvido, eu deixo de pregar. Se vocês me trouxerem aqui um crente viciado em internet, que ele esteja bem na fé. Duvido. Eu deixo de pregar. Eu deixo de pregar. Se vocês me mostrarem um crente que depois do trabalho, quando ele chega em casa, ele vai para frente de uma internet e fica, que não é trabalho dele, eu duvido se ele está em comunhão com Deus. Eu duvido. Passei numa casa hoje, uma família de uma outra denominação, o marido com um problema grave de saúde, um outro filho lá com um problema também na mente. E eu olhei para dentro da casa, uma novela 3h pouca da tarde. Aquilo me cortou o coração pelo seguinte: eu pensei, essa gente não conhece Jesus. Eles conhecem a igreja onde vão, estão há mais de um ano lutando com um problema de doença. Há 1 mês e pouco atrás eu convidei ele para vir aqui, que eu iria vir também para orar por ele num sábado aqui no encontro. Mas eu acredito que a prisão no nome da igreja, a tradição, impossibilita de uma ação divina. Eu pensei o seguinte: se com todo esse problema
em vez de estarem ouvindo dentro de casa uma mensagem de ensino de Deus, ouvindo louvores para que isso contagie o ambiente e ajude também a regar o coração, coisa boa. Se alimentando de uma sodomia de novela, em plena 3 da tarde, com o problema roendo dentro da casa como um câncer. Ó, meu amigo, não conhece Cristo. Não conhece Cristo. Tem situação que você enfrenta ela só na raça. Mas tem situação que requer horas e horas do dia de joelhos chorando nos pés do Senhor. Ó Deus misericordioso. Deus tenha compaixão, meu Deus. Deus me socorre. A medicina já está praticamente me descartando. Mas tu és o Deus que pode fazer. Aí você percebe, se alimentando de uma imundícia, se é um programa que até que traz um conhecimento de uma história, mas você no problema está comendo esse lixo de Satanás, que desgraça uma menina, desperta sentimento nojento. Ô, meu amigo, é por isso que o Pedro afundou. A mente do Pedro não estava dominada pela segurança em Cristo. E a sociedade está descambando de modo geral para tanta coisa ruim. Aí o cidadão sabe que o inferno existe e o céu. Aí ele pensa assim, eu não vou deixar de ir ao culto porque eu tenho medo de ir para o inferno. Quer dizer, a fascinação dele não é mais o culto a Deus. Aquele espírito grato pelo que ele tem, pela vida que leva, pela saúde que ele desfruta. Deus não é mais o centro da atenção dele. É a religião e as pessoas. Mas Deus diz, olhai para mim e sede salvos. Aqui perto de Pedro, em Hebreus, antes de Pedro um pouquinho, tem um conselho do autor, capítulo 12 de Hebreus. Olha a lição que ele nos dá aqui no capítulo 12 de Hebreus, versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança ou paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Observe bem a introdução, o conselho. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, quer dizer, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, seja anjos, seja homens, que conhecem nossa fé, nossa conduta, são testemunhos do que já assumimos perante Deus, são testemunhos de como estamos nos comportando, são testemunhas da fé em Cristo que optamos. O conselho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente. Vocês sabem o que é uma tenaz? Estão lembrados que é uma ferramenta? Quem sabe o que é essa ferramenta? A tenaz é uma ferramenta grande, tipo um alicate grandão. Os ferreiros usam para tirar algum ferro do fogo, ferradura para depois bater em cima de uma bigorna, para preparar a ferradura de um animal. O pecado ele também prende. Depois dele prender, leva onde ele quer. Então o conselho aqui, para nós, nos desembaraçar, é aquela vida toda enrolada. Tem gente que não vem ao culto, meus amigos, que estão sempre enrolados. Não sobra nem dinheiro para passagem ou para gasolina, que estão sempre enrolados com crédito.
Não há neles um planejamento de vida. Quando dá um tempinho, um escape, consegue. Eles mesmos criam o embaraço, os problemas da vida. A ambição, a falta de vigilância, a falta de obediência, a falta de ensino, a falta de temor, levam-os a ter uma vida toda enrolada. Quantos foram uma bênção na fé? Hoje estão tudo enrolado na fé. Perderam o foco, perderam a alegria, perderam a esperança. E hoje estão aí adoentados, em depressão, jogados nos cantos, porque perderam o mais precioso da vida, a comunhão com o nosso Deus. E é interessante que aqui o autor diz que o pecado nos assedia. O que é assediar, irmão? Uma mulher assediada lá no trabalho por um homem. Ou um homem assediado por uma mulher lá no trabalho. O que é assediar? Estou tentando prendê-lo ou prendê-la. Estou tentando dominar e trazer para o meu lado. O pecado, a conduta, o mundo, as formas, as ofertas, são tentações para aprender como Atenaz. Só que o conselho ali diz assim: corramos. Não é que você tem que sair do culto correndo para ir embora, o diabo não te pegar. A partir de hoje eu vou num culto correndo e volto para casa correndo. Não vou dar margem para o diabo. Eu acho que o diabo corre mais do que você. Quando usa a expressão corramos, a minha Bíblia usa a expressão perseverança, alguma paciência, talvez ou não? Corramos com paciência ou perseverança? O quê? A carreira que nos está proposta. Observe a palavra correr. Por que correr? Aqui está dizendo que nesse caminho da fé em Cristo e olhar para Cristo, não podemos perder tempo. Temos que ter pressa para chegar lá. Como é que eu manifesto essa pressa? Interesse. Eu não leio a Bíblia só quando venho no culto. Em casa também. Eu tenho pressa de crescer. Eu tenho pressa de conhecer. Eu tenho pressa em falar. Eu tenho pressa em aprender. Eu quero ser útil na mão de Deus. Eu tenho pressa. O tempo está passando. O ano passado não ganhei nenhuma alma. Esse ano eu tenho que ganhar. O outro que passou eu não ganhei nada. Eu não dei lucro nenhum para o reino do céu. Pelo contrário, tive prejuízo para mim mesmo. Eu regredi a minha espiritualidade. Eu orava em língua estranha e não oro mais. Eu tinha o hábito de buscar a Deus 1 hora de Bíblia em casa ou 2. Perdi tudo isso. Eu regredi. Eu não prosperei. Eu parei de correr. Sentei no caminho. Estou à mercê da sorte. O autor, pelo Espírito Santo, diz: olha, corra. Sempre olhando para o autor. Corra com perseverança. Tenha perseverança nesse caminho. Não desiste, tem um propósito. Apresse a tua salvação. Apresse a tua santidade. Aproveite o dia, o tempo, o momento para buscar Deus, para ter uma experiência. Conhecer Deus pelo orar, sentir no seu espírito o toque dele. Aproveite o tempo, amigo. Busca o batismo do Espírito Santo. Vai exercitar a fé. Fica só, diga: Deus, eu não tenho essa experiência, esse poder. Me dá este poder, Deus. Mas eu não tenho pressa. Eu não me apresso. Eu digo assim: quando Deus quiser, talvez um dia. Eu não me apresso. Eu não corro. Eu não tenho fome. E quando eu perco isso, meu amigo, estou perdendo tudo. E é interessante a expressão, a carreira que nos está proposta. Se fôssemos traduzir essa palavra carreira, seria como uma profissão, um concurso. Às vezes um pai diz para um filho: qual a carreira que você pretende seguir? Já ouviram isso? E nós, você e eu, filhos, você pretende seguir a carreira da fé? Vocês já perceberam que a juventude hoje em dia, poucos estão interessados na carreira da fé? Quer a carreira disso, a carreira daquilo, investe em tudo que pode. Mas a carreira da fé, poucos estão interessados. Investe em tudo, seu tempo, seu esforço, seus valores na carreira do mundo. Mas essa carreira que é o caminho da salvação,
esta vocação de cristão, dada por Deus, proposta por Deus, oferecida por Deus. Muitos rejeitando, muitos perdendo, já estiveram nesse lado profissional, falando assim, já estiveram nesta carreira de cristão e resolveram deixar de olhar para Cristo firmemente, que é o autor, quem começa, consumador, termina, conclui, deu o nome Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador. Como é que eu olho para Cristo? Conhecendo o que ele fez, conhecendo o que ele falou na Escrita, procurando me aperfeiçoar melhor, vivendo neste mundo enquanto o mundo não quer saber dele, da sua palavra. Não, eu estou olhando para Cristo. Como é você não vai fazer? Não, eu estou olhando para Cristo. Os meus olhos estão nele. Mas isso não é coisa da tua cabeça, não é uma questão de fé, eu creio nele. Não vou abandoná-lo, porque eu sei onde vou chegar com ele. Que no verso número 3 diz assim: considerai, pois, atentamente, aquele quem? Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Tem muita gente que já desmaiou no caminho, não suportou a luta. O conselho do autor aqui: considerai atentamente. Olhe para Cristo. Lembre do que ele suportou. Tamanha oposição. Ô, meu amigo, o mundo não vai nos bater palma, hein? Os incrédulos não vão ser nunca a teu favor, hein? Grave bem isso. O diabo tem os seus, que serão usados como opositores teus. Os pecadores não serão nunca teu amigo, serão sempre teus opositores. Se tirarmos os olhares de Cristo, caímos no laço deles. O segredo: olhando firmemente para ele. Ou como disse o profeta Isaías sobre Deus: olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra. Tem muita gente aventurando a vida hoje, criando aventuras, modas. Não faça isso. Não dê um passo se você não tiver certeza que Cristo está contigo. Não dê um passo neste mundo, não faça aventura sem ter certeza de que Deus estará contigo. Não dá, meus amigos, mais, neste mundo escuro como está, entrevado no pecado e na desgraça. Não dá para vivermos sem a luz divina. Tropeçamos e caímos. Saiba, se você tiver que perder casa, tiver que perder carro, tiver que perder tudo, seja o que Deus quiser, mas você não pode perder Deus de vista. Davi, quando cometeu uns erros, um seguindo o outro, quando caiu em si, e a gente lê a biografia dele, é como se ele dissesse: Deus, tu pode tirar tudo de mim. Tire Betseba, a mulher que me levou a errar, que eu provoquei, pode tirar o meu reino, pode tirar meus bens, mas ele disse: não me retire o teu Espírito Santo. As pessoas sabem, meus irmãos, hoje em dia, o profeta Daniel foi o autor da revelação que nos últimos dias só os sábios entenderiam as coisas. Não sejamos loucos, não tiramos os olhos daqui. Não vamos perder a paixão de crescer nesse conhecimento, porque seremos levados pela enxurrada dos problemas. E vocês sabem, sabe lá onde esse rio vai dar. É melhor ficarmos firmes olhando para o Senhor Deus.